Bom dia, turmas. Turmas segundo A, segundo B e segundo C. Vamos começar aqui a última aula do dia, aula de matemática. E aí, bom dia aos presentes. Hermilson, Fernando Evangelista, aliás, Hermilson Evangelista, né? Já emendando os nomes aqui. Fernando Alves, Maria Vitória, Maria Karine, Adriano Pereira, José Alves, Mariana Almeida, Francisco Cleides e Antônia Letícia, por enquanto são os presentes, né? Tem aí 9 alunos, pode ser que tenha mais, né? Que não aparece aqui. Wesley Melo. Pronto, então vamos começar aqui os trabalhos, pessoal. E a gente está trabalhando o capítulo 2 de matemática, né? Aqui apresentando a tela já. E que são as razões trigonométricas na circunferência. E até o terceiro capítulo e o quarto ainda envolve trigonometria. Mas o quarto capítulo, geralmente, eu não costumo trabalhar ele, só até o 3. A gente já passa para matrizes, né? Que é a parte de função trigonométrica. Que assim, já não é mais muito cobrado no Enem, nem no vestibular. Aí eu acabo pegando os capítulos que são mais recorrentes. Então, turma, hoje a gente vai dar aqui ficou o exercício, né, para a gente dar continuidade na correção, mas sempre eu vou estar destacando aqui para vocês as formulazinhas, né, para a gente estar lembrando as razões trigonométricas na circunferência. Então, quando você tem a circunferência, você pode projetar um triângulo dentro dela, e esse triângulo, né, vamos falar aqui de triângulos retângulos, vai formar aqui um triângulo retângulo, tomando como base o eixo, né? O eixo que tem as coordenadas, que é a horizontal é a abscissa e a vertical é a ordenada, né? Eixo X, eixo Y. Então, relembrando aqui a formulazinha para calcular seno, cosseno e tangente do ângulo, só ainda reforçando, quando você tem o triângulo retângulo e esse triângulo apresenta dois lados conhecidos, aí você nem precisa dos ângulos não, só saber que um é 90 já é suficiente. Você conhece dois lados, aplica o teorema de Pitágoras, né? Aquele que é a hipotenusa ao quadrado igual aos catetos, a soma dos catetos, né? Cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Isso quando você conhece dois lados. Porém, quando você conhece só um lado, aí você tem que recorrer aos ângulos. Porque como é que você vai descobrir os outros lados se você só tem um? Você recorre aos ângulos. E é aí nessa história de recorrer aos ângulos que você entra com o seno, o cosseno e a tangente. Que a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que acontece esse seno, cosseno e tangente, né? Então, se você está, por exemplo, baseado no ângulo C, aí o cateto adjacente a ele é o A, aqui, ó, o lado A. Por que adjacente? Porque daqui já vai para o ângulo de 90 graus. Ó. E o lado oposto é o que está oposto ao vértice aqui, ó, é o lado C. Porém, se você tiver aqui no vértice A, o adjacente já é outro. A referência vai depender da posição que você do ângulo que você vai usar. O ângulo adjacente ao A é esse lado, o lado adjacente ao A é esse lado C aqui, ó. O lado que vai de A até B, isso é adjacente a esse ângulo aqui. Agora, o lado oposto ao vértice A, aí já é esse lado A, que é BC. Esse é o oposto. Então, o lado maior sempre é a hipotenusa, e dependendo de qual ângulo você vai utilizar, você vai colocar seno do ângulo alfa, né? Aqui nós temos os ângulos alfa, né? Então, só um instante, tem alguém pedindo permissão aqui. Pronto, bem-vindo. Então, dependendo de qual ângulo você vai utilizar, porque você vai ter os graus, né? Lembrando que a soma dos três ângulos é sempre 180. Se esse aqui é 90, aqui você tem
esse ângulo mais esse outro aqui vai dar também 90. Então, é o seno do ângulo alfa, vai ser o seno, é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Por exemplo, deixa eu chamar isso aqui de alfa e chamar isso aqui de beta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu for calcular o seno do ângulo alfa, que é esse daqui, então seria assim, ó, o seno de alfa seria o cateto oposto, que é A, ó, cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa, que é B, né? Já se eu fosse calcular o seno do ângulo beta, aí já seria seno de beta, é o cateto oposto a ele, o cateto oposto é C, ó, que é igual a C sobre a hipotenusa B, né? Se eu fosse calcular cosseno de alfa, o cosseno de alfa seria o cateto adjacente, ó, o cateto adjacente é C, ó, o cateto adjacente ao ângulo alfa é C, seria C dividido pela hipotenusa B. Se eu fosse calcular o cosseno de beta, o beta está aqui, ó, cosseno de beta, aí já é o cateto adjacente dele é o A dividido pela hipotenusa B, ó. Aí já seria A dividido por B. Você precisa decorar isso aqui? De jeito nenhum. Você só precisa saber dessa primeira parte. O restante aqui você se vira legal. Então, se fosse calcular através da tangente, então seria a tangente seria de tangente de alfa. Vou calcular logo o alfa. Tangente de alfa. A tangente ela envolve os dois catetos. É o cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Ó. Então seria A sobre C. Se eu fosse calcular a tangente do ângulo beta, seria o cateto oposto ao ângulo beta, que é C, ó. O cateto oposto é C. E o adjacente é A. Então já seria o contrário, ó. C sobre A. Então tem todas essas relações que, se você compreender, você resolve as questões todas numa boa. Aí você vai ter sempre aí quem quiser fazer print aí, pode fazer, que ajuda aí no entendimento, né? Ou então você assiste o vídeo, que eu vou mandar ainda o de ontem e o de hoje, né? Assiste novamente. Aí você tem essa tabela básica. Pessoal, essa tabela ela não é dada no Enem, no vestibular, em qualquer concurso que você for fazer, você tem que lembrar desses valores, ó, esses 9 valores. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 é padrão. Assim também como seno, cosseno e tangente de 360, de 0, de 90, de 180, de 270, você tem que saber. Se você não sabe o valor de um determinado ângulo, você procura saber se tem outro correspondente a ele, que tem o mesmo valor. Tá entendendo? Se não tiver o valor na tabela, você procura um correspondente. Então, são esses os valores. Lembrando, vamos relembrar aqui um pouco, que o cosseno vai estar sempre no eixo horizontal, né? Do centro para cá, para a extremidade, ele vale 1, o cosseno. Do centro para a extremidade esquerda vale menos 1. Aí o seno está no eixo vertical. Para cima ele vale 1. E para baixo ele vale menos 1. Então é assim, ele pode ser menor, né? Mas maior do que 1 não pode. Certo? Só vai de 1 a menos 1. E aqui também, de 1 a menos 1. Aí depois a gente ainda vai dar uma estudada na tangente, que eu não vou nem explorar muito ela aqui não. Agora a tangente não, a tangente ela não tem limite aqui, ó. Ela passa, é uma reta que passa, toca na circunferência, e aí ela não tem limite. Ela passa de 1. Quando eu tenho um ângulo de 45 graus, ó, o ângulo de 45 graus, esse valor aqui, esse lado aqui, ele é do tamanho do raio. Portanto, esse lado aqui, ele mede 1. Beleza? Então, quando o ângulo é 45, a tangente é 1.
Mas a tangente pode ser mais de 1. Quem não pode ser mais de 1 é o seno e o cosseno. A tangente pode. Assim também como pode ser maior que menos 1. Né? Ou menor que menos 1. Vai lá para baixo. Aí assim, se você tiver no primeiro quadrante, a tangente é positiva, é em cima. Se você tiver no terceiro quadrante também, ó, dá lá em cima. Se você tiver no segundo quadrante, a tangente vai dar lá embaixo, ela é negativa. Também, se você tiver um ângulo no quarto quadrante, a tangente será negativa, certo? Então, primeiro e terceiro, tangente positiva. Segundo e quarto, tangente lá embaixo, negativa. Então, poderá ser de 0, não tem limite, aí vai para cima, né? Até chegar um momento que quando dá em 90 graus, aí não tem tangente, porque não vai cruzar, fica paralela, aí não cruza. A tangente não é definida. E também para baixo, ó. Para baixo, quando dá 270 graus aqui embaixo, fica paralela à tangente, não é definida. Mas aí vamos ao seno. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Aí você vê que um é o oposto do outro. Ó. Um é o oposto do outro. Quando eu falar em seno de 30, é 1 meio. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Quando eu falar em 60, aí já é o contrário. Ó. É o seno que é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 meio. Tem essa inversão. Então, tem alguns professores que inventam musiquinha e tudo para preencher essa tabela. Eu prefiro ir no módulo mais tradicional e simples, né? Você coloca seno e cosseno 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Aí voltando, ó, preenche voltando. 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Radiciação nos dois últimos, né? E radiciação nos dois primeiros. A tangente, você já viu aqui que a tangente 45 é sempre 1, tá aqui, ó. Né? Tangente de 1, raiz de 3 sobre 3. E tangente de 60, raiz de 3. São os valores mais utilizados nas questões. Bom, pessoal, tem também essa tabela aqui, tem também essa tabela trigonométrica, seno, cosseno e tangente, que ela vai de 1 grau até 89 graus. Aqui, ó, vai até 89 graus. Perceba que a tangente, ó, se você olhar para o seno e para o cosseno, é sempre 0,0, Pode olhar, até chegar em quanto? Chegar em 1. Né? Aliás, até chegar em 1 não. Porque ele nunca, como é 89, ele não vai chegar em 1. Se fosse 90, chegaria. Né? Mas assim, perceba que o seno e o cosseno é sempre 0,0. Por quê? Porque ele só vai no máximo até 1. A tangente não. A tangente já passa de 1. Tá certo? Então veja que ela vai aumentando. Ó. 1, 2, 2,9, 3, 6, 7, 8, 19, 57. A tangente de 89 já vai para 57,29. Né? Então só quem pode passar de 1 aqui ou de menos 1 é a tangente. Aí, quando são dados valores nas questões de um ângulo que não é considerado um ângulo notável, por exemplo, 52, não é um ângulo notável. Aí lá vai ser dado o seno, o cosseno ou a tangente, o que for necessário para você resolver a questão. Vamos colocar assim, dado seno de 52 graus igual a 0,788. Aí você vai usar. Porque não é permitido a calculadora, né? Aí, por falar em calculadora, vamos logo dar uma lida aqui, uma estudada na calculadora científica. Quando você pega o seu celular, antigamente a gente tinha que comprar a calculadora científica. Quando eu fazia faculdade, eu comprei a minha calculadora científica, uma Sharp, bastante cara na época, né? Somente esses alunos, ó, ninguém apareceu mais. Mas vamos lá, vamos para frente. Estão me ouvindo, né, direitinho e vendo a tela? Alguém confirma aí, por favor? Sim. Bom, beleza. Então, como eu estava dizendo, a gente tinha que comprar a calculadora científica, porque os professores cobravam muito. Essa calculadorazinha de bodega não resolvia nada, que é a simples, né?
Mas hoje tem no celular da gente, ó, calculadora científica. Você pega aqui e vai em calculadora, tem no computador e no celular. Aí você pode usar a calculadora, você pode usar aqui uma calculadora científica ou uma calculadora padrão, ó. Calculadorinha de bodega mesmo, ó. Calculadora padrão. Não sei se dá para vocês visualizarem, que a letra é muito miúda. Mas vamos usar a científica. Nós não vamos usar todas as funções. Vamos usar, no momento, seno, cosseno e tangente. Não vamos usar logaritmo, nem radiciação. Essa parte aí não. Então vamos lá. Como é que eu uso, professor, essa calculadora científica? Você, no seu celular, já aparece. É só você botar o seu celular na horizontal. Calculadora, bota ele na horizontal, que a calculadora sai da comum para a científica. Aí você não precisa ir abrir aqui não, que já tem lá, seno, cosseno, tangente. Aqui eu ainda vou abrir. Trigonometria, eu vou aqui. Função, eu vou aqui. Então vamos pegar alguns valores. Vamos pegar alguns valores para que vocês possam se situar. Vamos pegar os valores mais notáveis aqui. Vamos lá. Primeiro, para poder você ir para trigonometria, seno, cosseno e tangente, você tem que ir primeiro ver em qual função ela está. Você pode ir em radiano, rad, né? Você pode ir aí em grad, né? Ou em deg, né? Que é degree. Degree em inglês quer dizer grau, degree. Aí você tem que botar esse deg aqui, ó, degree, para trabalhar grau. Se botar outro vai dar errado. Você vai na trigonometria. Aí eu quero saber quanto é, por exemplo, o seno de 90 graus. É para dar 1, vamos lá. 90 graus, apertei 90. Aí eu vou aqui em trigonometria, seno, é sim, ó. Cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Olha aí como deu 1. Beleza. Agora eu vou para o cosseno, é para dar 0. Vamos lá. 90 graus, cosseno. Beleza. Tangente é para dar, não é para dar nada, não é para ser definido nada. Tangente de 90 não tem. Vamos lá, 90 graus, tangente. 90 graus, tangente. Olha aí, entrada inválida. Por quê? Porque não tem tangente de 90. Certo? Nunca cruza, o eixo aqui nunca cruza a tangente. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos para, por exemplo, 45. 45 graus. Vamos para seno. Seno de 45. Ó, 0,707. Vamos conferir na tabela? Seno de 45. Ó, 0,707. Tá vendo? Então, quando você não tem a calculadora, você recorre à tabela. Agora vamos ao cosseno. Cosseno de 707. Vamos lá. Aliás, cosseno de 707, não, desculpa. Cosseno de 45. 45, aí eu vou aqui e boto cosseno. Cosseno. 0,707. Ó, mesmo tamanho. Vamos à tangente de 45. É para dar 1. 45, tangente. Pronto, deu 1. Então é assim que você descobre. Vamos ver o outro lado, né? Vamos ver 180, para você ver como dá negativo. Ó. 180 graus. Se eu tiver 180 graus, o seno é para dar 0. Ó, seno, 0. Mas se for cosseno, 180 graus. Cosseno. Cosseno é para dar menos 1. Olha aí. E a tangente? A tangente é 0. De novo, 180 graus. 180 graus. Tangente. Tangente é 0. Então, a calculadora, vocês vão ter a oportunidade de fazer uso da calculadora. E também, vocês podem usar a tabela trigonométrica, tá certo? Então, entenda, você entendendo isso aqui,
que o cosseno é dado no eixo horizontal, o seno é dado no eixo vertical e a tangente é nessa reta paralela ao eixo vertical, certo? O seno vai de 1 a menos 1, o cosseno de 1 a menos 1 e a tangente sem limites, né? Vai de 0 ao positivo a infinito e de 0 para cá para baixo também. Entra no limite, né? Porque se você botar 89,9999 não tem fim. Então entra para limite, é um assunto extra da matemática. Então já dá, acredito que dá para vocês utilizar a calculadora. Tá tranquilo aí o uso da calculadora, seno, cosseno, tangente, sim ou não? Deu para entender? Primeiro você digita o número, aí vê se está em degree, né, deg, e bota lá, seno, cosseno ou tangente. Pode verificar no seu celular depois, como na científica tem seno, cosseno, tangente. Certo? Então, voltando aqui para, por exemplo, nesse triângulo retângulo, imagine que você tem um dos lados, quer descobrir o outro lado, eu vou fazer uma suposição aqui. Imagine que você conhece o lado C. Digamos que o lado C seja 10. Eu conheço o lado C. E eu quero descobrir o lado A. Eu não conheço o lado A, eu quero descobrir o lado A. E o lado B? Não me interessa, eu não quero saber o lado B, eu quero saber o lado A. Aí, pessoal, eu vou ter envolvido quem? Eu vou estar envolvendo o cateto e o outro cateto. Ó. O cateto C e o outro cateto A. Não vai envolver a hipotenusa. Nesse caso, eu vou usar quem? Tangente. Cateto oposto. Aí vai depender de quem você conhece. Qual é o ângulo que você tem? Você tem o ângulo beta ou tem o ângulo alfa? Se você tiver o ângulo alfa, é o cateto oposto, então vai ser A sobre 10. Eu vou chamar de X sobre 10. Digamos que você não conhece o cateto alfa, você conhece o ângulo alfa, você conhece o ângulo beta. Aí o que você vai fazer? Você se posiciona aqui, quem é o lado oposto a ele? É o 10. Então será 10 sobre x. Inverte só isso. Você se posiciona onde está o ângulo definido. Beleza. Vamos ver outra suposição. Vamos ver aqui um outro exemplo. Digamos que você conhece o A. O A vale, vamos supor que seja 8. O A vale 8. E você quer descobrir B. Você não conhece B. O C, não, o C não me interessa. Eu tenho o lado A e eu quero descobrir B. Então você está envolvendo quem? Digamos que você tem o ângulo alfa. Qual é o ângulo que você dispõe? Você dispõe do ângulo alfa. Beleza. Dispõe do ângulo alfa. Então você tem cateto oposto a ele e quer descobrir a hipotenusa. Ó. Você tem o cateto oposto a ele e quer descobrir a hipotenusa. Porque o que você tem é o ângulo alfa. Quem é que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Cateto oposto com hipotenusa é seno. Aí você vai ver o seno desse ângulo alfa para ver quanto vale. Digamos que o ângulo aqui seja, sei lá, 30 graus. Você vai lá e pesquisa quanto é o seno de 30. Aí, meu amigo, você bota aqui que dá certinho. Agora, supondo que você conhece o lado A e não conhece o lado B, não conhece a hipotenusa, quer descobrir. E o ângulo que você dispõe é do ângulo beta. Você dispõe ao ângulo beta. Aí você se posiciona aqui. Você vai perceber que você vai ter um cateto adjacente conhecido, vale 8, e você quer descobrir a hipotenusa. Quem é que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, você já vai ter que ir atrás aqui, do cosseno desse ângulo beta. Então, se você conhece o cosseno do ângulo beta, vai lá e substitui. Então, pessoal, é muito simples você fazer essa substituição. Você conhecendo essa parte aqui, essa relação, é só aplicar na fórmula. Não tem erro, não.
Ah, professor, eu quero descobrir eu tenho a hipotenusa, vamos fazer outra suposição, mais uma. O que eu conheço é a hipotenusa, professor. Eu tenho na hipotenusa 12. Pronto, a medida da hipotenusa é 12. E eu quero descobrir quem é o A. Eu não sei, ó. Perceba que você sempre vai ter um lado para descobrir outro. Eu quero descobrir o A. Ah, depois se eu quiser descobrir o B, tranquilo, eu posso descobrir também. Mas eu não me interesso do C, me interessa o A. Aí você vai procurar qual é o ângulo que você tem. Você tem o ângulo beta ou tem o ângulo alfa? Digamos que você tem o ângulo alfa. Aí quem é o cateto oposto a ele? É o A. Justamente o que você quer descobrir. A hipotenusa? B. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa eu uso seno. Aí você vai usar o seno desse ângulo. Também pode ser que você não tenha esse ângulo, você tenha o ângulo beta. Se você tem o ângulo beta, aí você vai se posicionar aqui e ver o seguinte. Quem é que eu quero descobrir? A. Então é cateto adjacente, ó. Adjacente ao ângulo. E aí eu quero descobrir quem? O A. Qual é o valor que eu conheço? A hipotenusa. Qual é a relação que envolve cateto adjacente com hipotenusa? Cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então é bastante simples. Ó. Se você tiver isso aqui anotadinho, tiver registrado na sua cabeça, nós vamos fazer alguns exercícios aqui, treinar, fazer aqui uns 8 exercícios. Nós já fizemos naquele vídeo anterior, mostra alguns exercícios envolvendo essas relações. Mas nós vamos fazer mais alguns para vocês ficarem bastante treinados. Tá certo? Inclusive, vamos passar uns 2 ou 3 envolvendo, colocando como teorema de Pitágoras, e aí mais um complemento envolvendo as razões trigonométricas. Beleza? Então, são muitas informações, mas assim, depois de várias aulas, falando do mesmo assunto, as ideias vão se encaixando e você vai conseguindo memorizar e aprender, né, também, aprender algumas relações. Não sei se é visível aqui essa circunferência, mas é uma circunferência trigonométrica, ó, seno, cosseno, tangente, destacando os principais pontos. Por exemplo, aqui, ó, que o eixo central, né, bem do meio, e vocês percebem que há muita simetria aqui, ó, as distâncias são praticamente as mesmas, né? Então nós temos aqui, ó, quantos graus? 30 graus, tá certo? Aí, ó, a relação dele ali, ó, 7π sobre 6. Por exemplo, se eu medir daqui para cá, também dá 30 graus, ó. Então esses valores aqui, eles vão ter características parecidas, certo? Perceba que daqui para cá também dá 30, ó. Dá 30, assim também como essa distância aqui dá 30. Aqui dá 30 graus e aqui dá 30, ó. Eu estou falando 30 em relação ao eixo horizontal, tá certo? A distância dele para o eixo horizontal. Então, só que quem estiver lá em cima será positivo, ó. O seno é positivo e aqui embaixo o seno é negativo, beleza? Se eu estiver falando do cosseno, aqui é positivo, ó, raiz de 3 sobre 2, e para cá é negativo, raiz de 3 sobre 2 negativo. Ó. Tá entendendo? Então, esses valores aqui são muito importantes, você fazer a comparação de um com o outro. Se eles estão à mesma distância do eixo horizontal, se eles estão à mesma distância do eixo vertical. Porque perceba, ó, 1 sobre 2 em cima, 1 sobre 2 negativo embaixo. Raiz de 2 sobre 2 em cima, raiz de 2 sobre 2 negativo embaixo. E assim, raiz de 3 sobre 2. Pode observar que são os mesmos valores, ó. São os mesmos valores, só que aqui, direita e para cima, positivo. Esquerda e para baixo, negativo. Tá certo? Então, esses valores aqui, eles são simétricos.
Por exemplo, o π sobre 2, ele é simétrico de 3π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. 3π sobre 2 é 270 graus. O que acontece? O seno dele, para cima positivo, 1, para baixo, 1 negativo. O que muda é isso. Aqui 0 grau e aqui 180 graus, que é π. O cosseno, para cá é 1 positivo, para cá, para a esquerda, 1 negativo. Você compreendendo essas relações, fica sabendo converter, e para isso nós já estudamos, ó, já estudamos conversão de radiano para grau e de grau para radiano. Por exemplo, π sobre 3, é só você fazer 180 dividido para 3, dá quanto? Dá 60 graus. Convertir de radiano para grau, né? É só considerar que o π vale 180 graus. Então, beleza. Aí, pessoal, ficou uma... Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu sei que eu acabo falando apressado, são muitas informações, mas se você vem acompanhando as aulas desde o começo, dá para ter algum entendimento sobre eixo horizontal, eixo vertical, primeiro quadrante, segundo, onde é que fica o seno, o cosseno e a tangente. Dá para ter essa noção já. Converter grau em radiano, radiano em grau. Então, como é que está aí o entendimento? Está dando para entender? Hein, pessoal? Tá, professor. Beleza. Quem foi que falou aí? Porque eu não estava vendo aqui. Beleza, Fernando Alves. Ótimo. Então, ficou aí, pessoal, ainda uma atividade. Eu não sei qual era a página que a gente estava. Deixa eu só pegar aqui. Não, tem o próprio livro aqui, deixa eu ver. Ficou uma questão. Pois é, aí, pessoal, a questão 4 não foi concluída, mas depois a gente pega um tempinho a mais para poder concluir, né? Vamos ver na quinta, porque a gente pode fazer aqui alguns itens até terminar a aula. Sem consultar a tabela trigonométrica, compare os pares de valores seguintes: seno de 75 e seno de 85. O que ele quer com isso? Vamos lá, ele diz sem consultar a tabela, mas nós vamos lá consultar para descobrir que relação é essa. Ó. Seno de 75 e seno de 85. 75 e 85. Seno de 75. Cadê o 75? Está aqui, ó. Seno de 75, 0,96, aproximadamente. Seno de 85, 0,996. O que a gente pode relacionar aqui nessa questão? Na tabela está dizendo que esse valor. Cadê a questão? Pronto. Seno de 75, 0,96. Aí você vai aqui no... O que falta, pessoal? Preste atenção, o que falta de 75 para 90? De 75 para 90, falta 25. Não, falta 15, né? Falta 15. Então vamos aqui, voltar à tabela e ver onde é que tem 15 graus. Pronto. Olha o cosseno. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, nessa relação. Ó. Olha só o cosseno de 15. Quanto é o cosseno de 15? 0,96. Quanto é o seno de 75? Cadê?
Seno de 75, 0,96. Professor, que relação é essa? A relação que eu quero que vocês compreendam aqui é que o seno de 1 é igual ao cosseno do seu complemento. Professor, não lembro o que é complemento, não. Complemento é assim, ó. Quando você tem um ângulo, está aqui 90 graus. Beleza? Eu tenho aqui 30 graus. O que é o complemento? O complemento é o que falta para 90. Então está faltando 60. Isso é complemento. Complemento é o que falta para 90. Suplemento é o que falta para 180. Por exemplo, está aqui um ângulo de 30. O que falta para 180? Para 180 falta 150. Então 150 aqui já não é complemento, é suplemento. Complemento é o que falta para 90. Suplemento é o que falta para 180. Tá certo? Então, eu quero que vocês compreendam nessa atividade essa observação, que o seno de 1 é igual ao complemento, ao cosseno do seu complemento. Vamos ver aqui, ó. Seno de 75, 0,96. Quem é o complemento de 75? É o que falta para 90, é 15. Então, vai ser o cosseno de 15, vai dar o mesmo valor. Tá certo? O cosseno de 15. Vamos só procurar mais um para poder a gente relacionar. Mais um valor. E na próxima aula a gente resolve essas questões. A gente vai direto para as questões para resolver. Tá certo? Vamos relacionar 100 graus e 170 graus. Ó. Vamos fazer essa relação. 100 graus e 170. Ver que relação é que tem isso aí. Deixa eu ver onde é que tem 100 graus. Não tem 100 graus. Mas 100 graus, se você prestar atenção, 100 graus está passando 10 de 90. Ó. 100 graus está passando 10 de 90. Ele vai ficar bem por aqui assim, ó, 100 graus. Beleza? 100 graus. E o outro é quanto? O outro é se eu não me engano, era 170. 170. Aí é o que falta, 170, falta 10, ó, falta 10 para 180. Beleza? Então, um está passando 10, ó. Falta 10, aqui está passando 10 de 90 e o outro falta 10 para 180. Então, um relaciona com o seno e o outro relaciona com o cosseno. Aí vocês podem verificar esses valores que vai dar na mesma coisa. Ó. Se aqui falta 10, eu posso considerar aqui, ó, 10 graus. Ó. 10 graus. Eles são simétricos, ó. Isso em relação ao seno. Beleza? Se aqui está passando 10, ele tem o mesmo valor também de quanto? Tem o mesmo valor de 80. Ó. Aqui é 110, tem o mesmo valor de 80 aqui, ó, o seno. Então, essas relações a gente tem que perceber. Beleza? Então, deu 11 horas aí, pessoal. Vamos explorar mais direitinho essas questões, quando a gente estiver resolvendo as questões. Hoje, foi só assim uma pincelada, né? Uma pincelada no que a gente já estudou, para entender melhor essas relações seno, cosseno, tangente, como é que usa as fórmulas. E aí, na próxima aula, aí a gente já vai direto para os exercícios. Aqui o Kaique, acho que Kaique, já estamos encerrando a aula, né? Já bateu aqui às 11 horas. E na próxima aula a gente faz essa correção direta das questões, beleza? É porque se fazia necessário fazer esse trabalho com a calculadora, explorar melhor a tabela. Aliás, eu ainda vou continuar explorando essa relação, que o seno de um é igual ao cosseno do complemento do outro. Essa relação precisa ser mais explorada ainda. E aí, quando a gente começar a praticar com as questões, o entendimento melhora muito. Beleza, pessoal? Então, bateu aí o tempo. Um abraço em cada um e
Não esqueçam, quem não fez as tarefas, continue tentando fazer. São os 2 exercícios que eu passei, sobre seno e cosseno. Valeu, tchau!